Olá, amados do meu Deus, que alegria é estar em contato de novo com vocês através deste nosso programa. Você sabe que o nosso objetivo nesse programa é anunciar o Evangelho de Cristo, o Evangelho do Deus que se fez carne, que se fez gente, que habitou entre nós e que por meio da sua graça Ele pode habitar em nós. Isto é algo muito precioso. Hoje nós vamos conversar um pouco aqui sobre este tema. Precisamos de crucificados. O rei Davi era rei de Israel e Absalão, o seu filho, queria usurpar o trono. Mesmo nas famílias mais adequadas, há uma ambição para saber quem manda, quem vai assumir o poder de comando, e principalmente quando a família tem recursos. A tática de Absalão foi de conquistar o coração dos súditos. Ele se postava à porta da cidade de Jerusalém e dava uma atenção especial aos que chegavam para consultar o rei, e assim ele furtava o coração do povo para ele. Era alguma coisa que ele fazia frequentemente. Ele tentava roubar o coração das pessoas. Suas mesuras e cuidados tinham como objetivo cativar os mais carentes e formar o grupo dos dissidentes, gerando um complô para destruir e destituir o seu pai do trono. Ele sabia que, bajulando, elogiando, ele poderia formar um exército de gente que vive das massagens nos seus egos. Como nós todos somos carentes, aqueles que sabem massagear bem, eles conseguem furtar ou roubar os corações das pessoas. Absalão queria usurpar o trono do seu pai e não mediu esforços para isto. Então, ele tentava, com o seu jeito de lisonjas, capturar aquelas pessoas e fazer delas seus adeptos. Agora, esse é um modelo muito utilizado na política e também na igreja. Agora, na igreja, Jesus é o Senhor da igreja, mas há muitos que querem tirá-lo do altar, querem tirá-lo do trono e se projetar. Esta tática não é tão agressiva como foi a de Absalão, embora seja fatal. No seio da igreja encontra-se o joio, que está disfarçado de trigo, agindo com muita sutileza para conquistar o coração do povo para ele. Aquela tendência de buscar o apoio político do povo. E depois conduzi-lo para a fortaleza de Anu,
o Deus das sombras. O joio é encantador e fará todo o possível para ocupar o lugar de distinção na igreja. Em Gênesis, no capítulo 10, no versículo 10, nós lemos isto aqui: o princípio do seu reino foi Babel, Erech, Acade e Calné, na terra de Sinar. Parece uma espécie de código, uma espécie de código que está aqui. São nomes de cidades. Está se referindo ao reino de Nimrod. Nimrod significa rebelde, um descendente de Cão, filho de Noé, que tinha como ambição o poder da governabilidade do mundo. Este é o primeiro modelo que nós temos na história de alguém que se atreve a ser o governante mundial. Uma espécie de diretor de todas as pessoas, de todos os governos. Estas palavras, elas trazem uma senha para se compreender a rebelião. A palavra Nimrod significa rebelião. Babel significa confusão. Erech, longa ou longo. Acade, sutil. Calné, até a fortaleza de Anu, o deus das trevas. Anu, também visto entre os egípcios como Anubis, na terra de Sinar ou na Babilônia. Existe uma rebelião de confusão, longa, sutil, até a fortaleza das trevas, a obra do maligno, no conjunto da governabilidade babilônica. A serpente implantou na corrente sanguínea do ser humano o desejo de ser como Deus. E esse desejo é o fomentador do teomanismo, do humanismo teomânico, da governabilidade do homem, de uma elite governante do mundo. Os humanistas espertos têm uma estratégia muito ardilosa de envolver os incautos e desenvolver seus projetos de poder e de governança mundial. E cai também dentro da igreja. O joio é exatamente esse tipo teomaníaco disfarçado de cristão. Ele é um ser que ambiciona ser reconhecido. O joio é uma planta que parece com o trigo, mas ela tem 3 características que são bem diferentes. A primeira delas é que ela se arraiga na terra. As suas raízes são profundas na terra. A segunda delas é que ela cresce de maneira empinada. Ela é, assim, altiva, é uma planta altiva. E a terceira é que ela não tem grão no cacho, é vazio, é oco, é xoxo. O joio parece com o trigo, mas ele está preso na terra. As suas raízes estão na terra, garrados. Quando você junta um molho de trigo e um de joio junto, é difícil arrancar. O joio se arranca.
O trigo se arranca, mas o joio fica. Ele fica agarrado. Pois ele é muito soberbo e é vazio. Ele se veste de cristianismo, fala uma linguagem parecida com a mensagem cristã, mas a sua ênfase é sempre motivada e motivando as pessoas para viver a fé cristã pela carne, viver de maneira pelo esforço. O cristianismo verdadeiro não sustenta a possibilidade de alguém viver a vida cristã. Não somos capazes de viver o cristianismo verdadeiro. Não existe essa possibilidade. Nós temos que passar por uma experiência realmente totalmente diferente. Ninguém neste mundo consegue viver como Jesus Cristo viveu. Portanto, não existe nenhuma possibilidade do ser humano tornar-se réplica da vida de Cristo, de fato. Como eu estava dizendo, nós não conseguimos viver a vida cristã. Ninguém. Cristão não é aquele que vive a vida como Cristo viveu, mas é aquele em que Cristo vive a sua vida através dele. Não sou eu tentando viver a vida cristã. Porque, de fato, a mensagem do cristianismo tem a ver com a morte do eu, do ego, que é vaidoso, que é orgulhoso, que é soberbo. Mas para que isto aconteça, o descendente de Adão precisa, de fato, ser crucificado com Cristo para o seu ego, a fim de Cristo poder viver nele e através dele. Então, o cristão é alguém em que Cristo vive nele. É a pessoa que recebe a Cristo. E Cristo vive nesta pessoa e através desta pessoa. Portanto, não há lugar de destaque para ninguém na igreja, senão para o Senhor Jesus Cristo. Se Cristo vive em mim e Cristo vive em você, nós não temos que disputar espaço. Nós temos que evidenciar a vida de Cristo em nós, a manifestação da vida de Cristo. A mensagem do Evangelho mostra que não sou eu quem vive a vida de Cristo, mas é Cristo quem vive em mim. É Cristo que se manifesta de maneira espiritual no meu modo de ser. Não se trata do eu ser um exemplo para o mundo, mas de ter morrido para mim e para o mundo, a fim de Cristo viver a sua vida em mim. Isso parece muito difícil, mas na verdade não é difícil, é impossível para nós fazermos. Isso tem que ser algo que é revelado e que tem que ser manifesto pelo Espírito Santo em nosso modo de existir. O mundo não exerce qualquer fascínio para os que morreram com Cristo. A vida cristã é a vida de Cristo. O apóstolo Paulo tem um texto demolidor para qualquer pretensão humana de querer viver o cristianismo. Ele nos diz em Gálatas, no capítulo 6, no verso 14, ele disse: "Mais longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo,
senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ele coloca aqui muito claramente os parâmetros. Mas longe esteja de mim gloriar-me. Não tenho que tentar chamar a atenção para mim pelos feitos notáveis, pela maneira de falar, porque de fato eu estou crucificado tanto para mim como para o mundo, e vice-versa, o mundo está crucificado também. Na cruz, meu ego morreu para o mundo, e o mundo morreu para mim. Não dependo do apoio ou do aplauso das pessoas do mundo. Não preciso. Isto perdeu o fascínio. Não preciso que o mundo me veja, pois quem vive é Cristo em mim, e é Ele que tem a primazia. A vela não é a luz, ela só se consome enquanto alumia. A vela, ela deixa-se gastar para que a luz brilhe. A luz é Cristo. O grande perigo na igreja é o joio mascarado de trigo, querendo ser o detentor da admiração, da adoração, do reconhecimento. E principalmente na nossa área ministerial, esse perigo é maior, tanto em padres como pastores, como líderes de modo geral, de achar que, porque estão numa função, que nós somos as pessoas importantes daquele propósito. Um pastor nos Estados Unidos que eu gosto muito, Vance Havner, do século passado, ele diz que Satanás não está lutando contra as igrejas, mas está se tornando membro delas. Ele causa mais dano semeando joio do que arrancando trigo. Ele realiza mais por imitação do que por oposição direta. Isso é verdade. Quando vemos o suor substituindo o sangue, sabemos que isto é uma manobra da religião dos legalistas infiltrados na comunidade dos santos. O suor é o tipo da religião de Caim e o sangue é o tipo do evangelho de Abel. São duas coisas diferentes. Caim foi rejeitado pelas suas obras. Abel foi aceito pelo sacrifício do cordeiro. O esforço humano para a salvação é contrário ao sacrifício de Cristo. Ninguém poderá ser salvo porque se empenha com suas obras, mas porque depende da graça de Deus. Meus amados, cuidado com aqueles que não confessam que o seu velho homem já foi crucificado com Cristo. Eles estão sempre querendo melhorar a sua performance. Essa gente é tão perigosa como uma cascavel disfarçada de lagartixa. É muito perigoso. Não precisamos de gente habilidosa na igreja. Nós precisamos de gente que foi crucificada com Cristo. E isto foi um ato da graça de Deus. Nós fomos incluídos neste sacrifício. Não é que nós produzimos isso. Não é aquilo que eu tento me
autocrucificar. Não existe isto. Crucificação é o tipo de morte que não tem suicídio. Ele tem que ser assassinado. E nós tivemos a nossa morte garantida juntamente com Cristo. Assim como o meu pecado, ele existe no pecado de Adão, foi quando Adão pecou que eu me tornei pecador, eu fui ser incluído em Cristo para morrer juntamente com ele, a fim de que a vida dele se manifeste em mim. Em Romanos capítulo 6, dos versos 8 ao verso 11, diz o seguinte: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, isto é, Jesus, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, agora Paulo vira-se para os crentes de Roma, assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Esta palavra considerai-vos, na língua grega, logizomai, significa algo como o contador faz. Ele registra um documento. Um contador não pode dar na sua narrativa uma coisa inexistente. Isso só para malandro. Isso só para esses caras de negócios escusos. Mas ele tem que ter um documento que diga que ele pode registrar aquele gasto. E assim nós podemos considerar mortos, podemos nos considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Este é o Evangelho. Precisamos de gente crucificada. Olhe para a palavra de Deus e perceba se você já teve ou tem esta revelação de que em Cristo Jesus você também morreu para o pecado e que Cristo vem viver em você. Eu digo isto de coração para coração. Até o nosso próximo programa, se assim o Senhor permitir.